Eu quero ler com vocês o Salmo de número 60. Salmo 60, apenas 2 versos. O verso 10 e o verso 11. Salmo 60, verso 10 e o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Não nos rejeitaste, ó Deus, e tu, ó Deus, não deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. E eu quero me deter aqui nesse verso. Dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. Aleluia. Quero falar nesta noite sobre socorro. O tema de hoje aqui dessa meditação é SOS Deus. SOS Deus. Quem é que precisa aí do socorro de Deus nessa noite? Diga amém. Mas quando é que nós precisamos de socorro? Você vai responder rapidamente. Quando nós estamos enfrentando uma situação de perigo iminente, ou já estamos vivendo o perigo. É quando alguma coisa, o perigo está por vir, por chegar, a gente já está temeroso e já começa já a clamar por socorro. Ou quando já estamos vivendo o perigo, não é? Está para acontecer ou já está acontecendo. Quando algo realmente está para acontecer, ou já está acontecendo na nossa vida, que vai nos trazer algum dano, que vai nos trazer algum prejuízo, que vai nos trazer uma perda, e que pode até nos trazer a morte. A pessoa que está se afogando, né, numa praia, numa piscina, ela grita por socorro porque a vida dela está em risco. A vida dela está em risco. Quando alguém sofre algum acidente, né, a gente vê muitos acidentes, muitas tragédias acontecendo pelo mundo, pessoas que sofrem acidente de trânsito, né, ficam presos no carro, nas ferragens, gente que está debaixo dos escombros de um desabamento, né? Gente que de alguma maneira está ali ferida, que está sofrendo, que está sentindo dor. Ela clama, ela grita por socorro. Ela não somente pede, não, ela está gritando, porque a situação é crítica, a situação é perigosa, a situação é de risco de vida. Pode gerar para ela não somente a morte, mas até uma situação no seu corpo de perder até algum membro do seu corpo. Isso quando ela está sofrendo alguma ação física, não é? Então, ela grita desesperada, situação de desespero. Mas também gritamos por socorro também quando nós estamos enfrentando algo mais forte algo mais forte ou mais poderoso que nós. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser algo mais forte, né? Mais poderoso, mais numeroso que nós. Uma situação que nós estamos enfrentando que, diante da nossa real condição, nós não temos condição alguma de superar aquilo, de vencer aquilo. Nós reconhecemos que aquela situação vai muito mais além da nossa capacidade de suportar, de reagir, de enfrentar. Quando Israel entrou em Canaã, Israel enfrentou exércitos, o próprio Deus disse isso, mais fortes, mais poderosos, mais numerosos do que Israel. Eles enfrentaram gigantes.
Eles enfrentaram nações ali que estavam, né, que tinham equipamentos militares, que sabiam a arte da guerra, já estavam acostumados com batalhas. Israel entra ali para combater com aquelas nações. Eram mais fortes, mais poderosas, mais numerosas que Israel. Então, nós gritamos por socorro diante dessas situações, ou quando também nós reconhecemos um problema com a qual, né, não sabemos lidar, não estamos sabendo lidar, não estamos conseguindo lidar com aquela situação. Então também nós gritamos por socorro, talvez, nessas situações, quando estamos enfrentando um problema, uma adversidade, uma situação que nós não estamos sabendo lidar com aquilo, resolver aquilo. Então também nós gritamos por socorro. Mas existem pessoas que não reconhecem que precisam de ajuda. Você conhece gente assim? Tem gente que não reconhece que está precisando de ajuda. Isso é triste. Como também existem aquelas pessoas que não aceitam ajuda, que não aceitam socorro. Então nós temos aí, né, algumas situações de pessoas que reconhecem que precisam de socorro e que pedem socorro. Tem outros que reconhecem até que precisam de socorro, mas não pedem, não gritam por socorro. Tem outras que não reconhecem que precisa de um socorro. Às vezes você está aconselhando alguém, você quer ajudar alguém, mas aquela pessoa, ela não reconhece que ela está mal. Tem gente assim, que acredita que a situação dela está boa. Está tudo muito bem, está tudo certo. Mas tem outras que, apesar de reconhecerem que precisam de socorro, elas não querem. Elas não querem que você ajude. Né? Elas não aceitam a tua ajuda. Quando nós gritamos por socorro, quando nós pedimos socorro, primeiro, nos revela que somos seres dependentes. Vou repetir. Quando nós gritamos por socorro, primeiro nós estamos reconhecendo que precisamos de socorro. Certo? É o primeiro passo. Talvez você esteja vivendo uma situação hoje e que você precisa reconhecer que você precisa de um socorro, que você precisa de uma ajuda rápida, urgente. É o primeiro passo para você receber o socorro. É reconhecer. E quando você reconhece, você pede, você grita, você clama por socorro, isso revela que você é um ser dependente. Tem muita gente que quer ser independente. Né? Quando nós éramos crianças, a gente queria ser independente. Para sair, para ir para cá ou para lá, para fazer o que a gente bem entendia. Só que depois que a gente cresce, né, que a gente alcança a maior idade, a gente percebe que nós nunca seremos independentes, sempre precisaremos da ajuda de alguém, sempre precisaremos de uma intervenção de alguém na nossa vida. Não podemos viver. Deus não nos criou para vivermos isolados. Deus não nos criou para vivermos lá em cima da montanha, separado de tudo, de todos. Deus não mandou que a gente morasse lá no deserto, numa casinha, numa cabana, numa tenda, isolado, longe de tudo, de todos. Deus criou o homem para o homem viver em sociedade. Então, precisamos uns dos outros. E precisamos também do socorro de alguém, da ajuda de alguém, porque somos seres dependentes. Quando você pega um ônibus, você depende que o motorista conduza aquele ônibus. Quando você vai num caixa, né, de um banco, você depende que aquela pessoa, né, pague a sua conta para você, faça o serviço lá,
corretamente, te dê o troco certo, ou te faça o pagamento correto. Então a gente está sempre dependendo uns dos outros. Então quando eu clamo por socorro, me revela que eu preciso de alguém. Eu sou um ser dependente, mas não apenas uns dos outros. Não precisamos apenas e dependemos uns dos outros. Isso é notório. Estaremos sempre precisando de alguém. Mas revela também que nós somos os seres dependentes de Deus, acima de tudo de Deus. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E ele falou: eu sou a árvore, vocês são os ramos. Se o ramo for cortado da árvore, ele seca, ele morre. Então, como que alguém pode querer viver sem Deus nessa terra? Ele acha que está vivo, mas ele está enganado. Ele está morto. Ele é um zumbi nessa terra, espiritualmente falando. É um morto vivo, porque não está ligado em Deus. Porque é de Deus que procede as fontes da vida. Ele é a própria vida. Então, quando eu clamo por socorro, eu revelo a minha dependência, primeiro de Deus, e segundo, uns dos outros, do meu próximo. Não podemos viver isoladamente. E a outra coisa que revela quando eu peço socorro, quando eu grito por socorro, revela em mim humildade. Eu falei agora há pouco, tem gente que reconhece até que precisa de socorro, mas ela não pede ajuda, ela não pede socorro. Por causa de quê? Do orgulho. Não é humilde. Por quê? Ela acha que ela vai ter que se humilhar. E se tiver que se humilhar? Qual é o problema? Qual o problema? Adiante, né, da honra vai a humildade. A sua humildade, a humildade precede a honra. Eu quero honra, mas eu preciso ser humilde. Não procede a honra vindo do orgulho, da soberba, não. Então, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que é capaz de se humilhar, pode ter certeza que a honra está por chegar na vida dele. A bênção está por vir. O socorro está por chegar. Porque é necessário que a gente reconheça que a gente não está dando conta daquilo, que a gente não está conseguindo lidar com aquilo ou resolver aquilo. Então temos que ser humildes o suficiente para pedir ajuda, para pedir socorro. Seja a Deus, seja ao meu próximo. O problema está que geralmente nós vamos pedir, deixamos para pedir socorro em último caso, quando a coisa já está em extremo. Já está lá no extremo já. Se a gente tivesse pedido socorro com mais antecedência, a coisa talvez não chegasse ao ponto que chegou. Talvez aquilo já tivesse sido resolvido. Mas, seja lá, por falta de humildade, por orgulho, por vergonha, por medo, seja qual for o sentimento, né? Revelar que é incapaz, talvez por se demorar a pedir o socorro, a coisa se agravou. O problema aumentou, o caldo entornou. Que a gente não deixe chegar a esse ponto. Se precisamos de um socorro, vamos gritar por ele. Olha a humildade aí. Amém? Então,
Nós, muitas vezes, quando vamos pedir socorro, aqui a coisa já está, a corda já está no pescoço lá, alguém já está puxando, a gente já está... Não vamos deixar chegar a essas situações, a esses extremos. Não vamos deixar que a coisa chegue a esse ponto. E tem um agravante nisso tudo. É que, além de deixarmos para gritar por socorro, para pedir ajuda, já quando a coisa já parece não ter mais jeito, nós fazemos o processo da maneira errada. Nós recorremos a tudo e a todos. E por último, nós recorremos a Deus. É assim mesmo, é ou não é? As pessoas recorrem a tudo que possa existir. E a todos. Vai aqui, vai acolá, pede a um, pede a outro, mas não vai primeiro a Deus. Não estou dizendo que nós não precisamos da ajuda humana. O texto que nós acabamos de ler no início diz que vão é o socorro do homem. Por que ele diz isso? Porque talvez aquilo que você precisa não vai ser o homem que vai resolver para você. Ele não vai ter a condição, a capacitação de realizar o que você precisa. Não que o homem não socorra ninguém. Se eu estou falando aqui que nós precisamos uns dos outros, a Bíblia nos ensina a ajudar uns aos outros, a socorrer uns aos outros, a socorrer a viúva, a socorrer o pobre, o necessitado, o órfão, o desamparado. Mas não é isso que a Bíblia está tratando aqui. Quando ele diz que vão ao socorro do homem, é quando o homem depende exclusivamente do homem. É quando o homem põe exclusivamente a sua confiança no homem, esperando dele a salvação. O salmista diz aqui, no Salmo 62, o verso 1 e 2, olha o que ele diz. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza. Só Ele é. Só Ele é. Porque quando eu recorro a Deus, quando eu clamo por ajuda a Ele, quando eu clamo por socorro, a Bíblia diz que Ele vem ao meu auxílio. Ele vem ao meu socorro. Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Por quê? Quando eu clamo por socorro, o socorro vem. Vem de quem? Vem de Deus. É Ele quem pode. Se você está vivendo uma situação de impossível, quem? Unicamente e exclusivamente Deus, que poderá resolver essa situação, que poderá intervir e tornar o impossível possível. Quem? Mas quem? Então, o nosso problema está quando nós não reconhecemos que precisamos de socorro, quando nós não somos humildes para pedir socorro, né? Quando nós nos sentimos independentes. Não, eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, eu sei como é isso, como se resolve. Tentando mostrar independência, isso está mais para arrogância, para soberba, para altivez de espírito. E o nosso problema está quando nós recorremos a Deus apenas em último caso. Não estou dizendo que mesmo em último caso Deus não possa resolver. Mas que não seja assim na nossa vida. Você está vivendo um problema, surgiu algo na sua vida, dobra o seu joelho. Se não dá para dobrar o joelho onde você está, levante a sua voz a Deus. Não pode levantar a sua voz, levante o seu pensamento a Deus.
Deixa a sua alma clamar, deixa a sua alma gritar por socorro. Deus vai ouvir. Apresente a Deus tudo em primeiro lugar. Por quê? Porque você vai precisar de uma direção de Deus. Não somente de uma intervenção de Deus, mas também de uma direção de Deus. Você vai precisar de uma palavra de Deus. Você vai precisar da tranquilidade, da paz de Deus para resolver aquela situação. Você vai precisar da sabedoria de Deus. Você vai precisar até de saber a quem recorrer. E Deus é que vai te dar a direção. É Deus que vai colocar a pessoa certa. É Deus que vai proporcionar o momento certo. Deus vai usar pessoas para te ajudar. Deus vai usar pessoas para te socorrer. Deus vai usar o que Ele quiser, quem Ele quiser para te socorrer, para te ajudar. Deus usou corvos para sustentar Elias. Deus usou anjos para sustentar Elias. Deus usou uma viúva pobre que tinha quase nada, pronto a morrer, prestes a morrer, para ajudar Elias. Então, meu irmão, minha irmã, se nessa noite você precisa de um socorro, se você precisa, você está levantando os seus olhos e você só está vendo montanhas intransponíveis, você só está vendo um muro como as muralhas de Jericó, intransponíveis aos olhos humanos, a uma condição humana. Você não tem condições de transpor aquilo, você não tem condições de enfrentar aquela situação. É maior que você. Seus inimigos são mais numerosos que você, mais poderosos que você, mais influentes do que você, que tenha mais influência do que você. Então levante a sua voz aos céus, clame a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olha só, o meu socorro vem. Vem. E vem de quem? Vem de Deus. Então Ele que pode nos socorrer. Por isso vão esperar o socorro do homem. Deus falou para Israel, olha, vocês estão pedindo ajuda, socorro ao Egito. O Egito não vai socorrer vocês. Sabe? Ele mesmo disse através de Jeremias, ai dos que descem ao Egito para buscar socorro. Né? Eles se estribam em cavalos, têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Olha o que Deus está falando através do profeta. Ai daqueles que estão buscando socorro no Egito, naqueles, né, que não têm nenhuma vida com Deus, que não entendem as coisas espirituais. Não que no mundo não exista pessoas capacitadas, sim. Nós vamos a médico, nós vamos a psicólogo, advogado, nós vamos a profissionais que vão construir a nossa casa, que vão fazer os nossos móveis. Não se trata disso. Ele está falando no texto. Se estribam, se apoiam apenas isso, porque olham, são poderosos, são numerosos. Colocam a confiança nisso. Sabe? E não estão buscando o Senhor. Não estão confiando em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus em primeiro lugar. O nosso clamor de socorro deve ser primeiro direcionado a Ele. Porque aí sim, Ele vai trazer a pessoa certa para te ajudar. Ele vai colocar na tua vida aquele que vai trazer uma luz para você, uma orientação certa, que vai tomar a tua causa na sua mão e vai conseguir te dar vitória. Porque o Senhor vai trabalhar através dele. Vai dar sabedoria, vai dar discernimento, vai dar iluminação, entendimento. Você está entendendo isso? Então o teu socorro vem do Senhor. Não espere socorro do homem, porque o homem
ainda que prometa que vai te socorrer, que vai te ajudar, ele é falho. Ele pode te deixar na mão. Mas não, Senhor. Não, Senhor. Porque Deus providencia outro. Deus tem outro. Deus tem sempre um instrumento disponível para ser usado, para nos auxiliar, para nos socorrer, para nos abençoar. Amém? Então, a sua confiança esteja em Deus. Clame a Ele por socorro nesta noite, que Ele vai te socorrer. Fique com Deus. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.